Olá, nossos queridos e queridas alunas da nossa 7ª etapa da Educação de Jovens e Adultos. Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Peti Ribeiro e quero logo avisá-los que vocês podem também tirar as dúvidas de vocês sobre o conteúdo da aula, também no nosso chat. Fiquem à vontade. Mas para saber que dúvidas tirar, nós temos que saber o nome do nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Então, para os nossos alunos que registram as sequências da aula, hoje é a nossa aula 66, História, e nós vamos falar sobre o Iluminismo. Um primeiro momento, o que nós vamos fazer desse Iluminismo? Vamos falar do que acontecia para que o Iluminismo chegasse. Porque vocês lembram que o Iluminismo é justamente as transformações que vão ocorrer no pensamento de alguns pensadores ali na Europa. É trazer aquela ideia do novo, questionar o antigo regime. Quem era o antigo regime? Isso mesmo, o absolutismo, não é mesmo? Mas aí nós vamos trazer essas mudanças, certo? O que nós vamos falar sobre isso? Vamos trazer para vocês hoje os pensadores, como esses homens vão modificar o pensamento, vão transformar a Europa através do Iluminismo, certo? Então, quem é esse primeiro pensador que eu vou trazer para vocês? Vamos lá, então? Ele se chama John Locke. Foi um filósofo inglês, criou a obra Dois Tratados sobre o Governo, na qual descreve a condição do governo civil, assim como a justificativa para a sua existência e os requisitos necessários à sua viabilização. Então, eu vou explicar para vocês mais um pouquinho aí para frente. Olha aí. É considerado o pai do liberalismo moderno. Filosofia política que defende a propriedade privada, a igualdade de todos perante a lei. Então, esse ponto aí é muito importante que vocês tomem nota. Porque aqui nós vamos perceber na propriedade privada e na igualdade perante a lei, né, e a limitação do poder do governante, que ele está fazendo uma crítica direta à conduta do governo absolutista, que era justamente o contrário de tudo isso. E, obviamente, o livro Mercado. As ideias republicanas constitucionais e o direito ao voto surgiram a partir das ideias liberais. John Locke, olha aqui para a professora rapidamente, ele fazia críticas muito severas também à igreja. Ele condenava ali o pensamento, porque vocês devem lembrar que durante esse processo do absolutismo eu tenho a igreja muito alinhada ao rei. Por quê? Porque era uma ideia dela fortalecer o rei e o rei fortalecia a igreja. Então não havia um questionamento. Tudo que a igreja dizia é isso, é isso. E aí esses pensadores vão começar a dizer, não, mas olha só, a gente pode ver que o poder ele deve ser delimitado. O rei não pode governar da forma que ele achar. Por quê? Porque existem pessoas envolvidas nisso. E nem todo mundo pode estar se dando bem nessa situação. Nem todo mundo pode estar bem de vida. De repente, alguma parcela da população pode estar passando por necessidade. Não é isso? Por que a economia deve estar centrada na mão da nobreza? E a possibilidade para aqueles que têm um comércio? Para aqueles que têm um artesanato? Quando é que vai surgir essa oportunidade? Não é verdade? Então ele começa a trazer essas reflexões, certo? Vamos lá. O nosso próximo filósofo, olha aí, Montesquieu. Foi um filósofo francês, ok? Já viram aí John Locke na Inglaterra e agora Montesquieu na França. Ele criou a obra do Espírito das Leis, na qual defendeu a separação dos 3 poderes do Estado, ou seja, poder executivo, legislativo e judiciário. Então, Montesquieu, ele é muito importante até mesmo para nós aqui, porque ele vai idealizar, pensar as formas de poder, inclusive no Brasil, nós seguimos aí a regrinha, se for assim dizer, né, de Montesquieu. Nós temos uma república federativa com poder executivo, legislativo e judiciário. Vocês lembram disso? O judiciário fiscaliza as leis, o legislativo cria as leis, o executivo é o que executa, tanto na esfera federal, como estadual e municipal. Por que ele fez isso? Mas aí, uma observação, né? Nós percebemos a crítica dele ao governo absolutista, porque ele governa ali centralizado e sozinho. E Montesquieu vem fazer essa quebra aí de reflexão. Olha aí,
A ideia da separação dos três poderes tinha como objetivo limitar o poder do governante, no caso o rei, para evitar abusos de autoridade, que era muito comum no absolutismo. Então a intenção dele era justamente essa: se nós dividirmos os poderes, atribuirmos a outros grupos, as chances de haverem abusos, as chances de haver um descontrole, uma opressão à população vão diminuir. Essa era a concepção dele, não é verdade? Vamos lá. Nosso próximo filósofo, olha aí, é Voltaire, ok? Se lê Voltaire porque ele também é um francês. Como vocês podem ver aí, o iluminismo está muito associado à França, não é verdade? Criou a obra Dicionário Filosófico. Suas ideias giravam em torno do direito à liberdade, muito importante, de expressão religiosa e econômica. Ele foi um ferrenho crítico também da Igreja Católica, porque a Igreja Católica reprimia essa liberdade de expressão, porque a Igreja Católica condicionava todos a serem católicos. Então não havia liberdade religiosa neste período. Se o rei escolhia uma religião para ele, propriamente os seus súditos teriam que seguir essa mesma religião. E aí Voltaire diz: não, é necessária uma liberdade. É necessária a liberdade econômica para que as pessoas possam também, a burguesia pudesse também ascender socialmente. Não ficar determinado apenas a nobreza, ou quem tem título, ou quem tem um sobrenome, não é verdade? Então ele faz essa crítica aí bem direcionada a isso e traz esse pensamento livre em relação à liberdade de expressão. Lembrando, né, gente, que a liberdade de expressão ela é um direito desde que ela garanta, né, o respeito e a segurança às pessoas, ok? Vamos lá falar sobre Voltaire mais um pouquinho? Olha só. Para ele, o governo ideal era uma monarquia esclarecida, ou seja, constitucional, onde o rei deveria obedecer à Constituição. Ou seja, o poder do rei mediado pelas ideias iluministas. Ele até deu a solução. Tudo bem, querem continuar a ser o rei aí? Ok. Mas desde que isso possa ter ali uma pessoa ou algumas pessoas, os pensadores, que possam delimitar isso, que possam trazer um equilíbrio para isso. Porque o que eles viviam na Europa nesse momento, gente, era uma situação de que o rei apenas explorava o seu próprio povo. Como é que esse rei é bom? Peraí, se ele é governante, não seria coerente com a sua posição de governante que ele quisesse o bem do povo? E aí o que acontecia com o seu governo absolutista? Não, a população passava fome, era cobrada em altos impostos, por isso que ele trouxe essa ideia, tá bom? Olha o que ele diz aí no final. Como eu disse a vocês, ele era anticlerical e se posicionava contra as ideias da Igreja Católica. Lembrando que eu estou falando da Igreja Católica ali, lá no século 18, 19, tá, gente? Quando vão surgir essas ideias, ok? E essa igreja está ali coladinha com a figura do rei, que está governando de uma forma aí que não agrada ou não favorece a maioria da sua população, tudo bem? Nosso próximo teórico, olha aí, nosso filósofo, é Rousseau. Rousseau foi um filósofo suíço, criou a obra do Contrato Social, na qual defende que os homens nascem livres, sendo que a liberdade faz parte da natureza humana. Defende a democracia representativa. O que isso quer dizer? Que ele defende a ideia de que os governantes devem ser escolhidos pelo seu povo. Então, em Rousseau, nós já vamos observar uma mudança bem drástica para aquele momento que se vive, né? Rousseau dizia, gente, nas suas teorias, que todos os homens nascem bons e que é a sociedade que os corrompe. Então, todos nós nascemos bons na concepção dele. Todo mundo tem bom coração. E aí nós vamos crescendo, convivendo em sociedade, e aí vai acontecendo, né? O que ele chamava de desvirtuar aquela pessoa, trazer o conhecimento do mal àquela pessoa. Então, nós começamos a observar isso nas falas de Rousseau, certo? Então, a gente consegue perceber nele que ele trouxe aí uma diferença bem grande nesse pensamento. Uma coisa interessante é que eles foram assim contemporâneos, não é? Então Rousseau, Voltaire e o Montesquieu, eles eram pessoas que mantinham um diálogo.
Então, como vocês podem ver, como as ideias deles têm pontos em comuns, né? A crítica ao governo absolutista, principalmente, né? A crítica à igreja por essa relação, e todos prezavam aí por uma liberdade. Vocês viram que todos eles falam na ideia de liberdade. Olha o que ele diz: todos os homens nascem livres, sendo que a liberdade é parte da natureza humana. Então, nós não deveríamos, né, na visão dele, sermos escravos de um governo ou servir a um governo desde que, dado-nos a liberdade de escolher os nossos governantes. Por que ele falava isso, professora? Porque na monarquia, como vocês sabem, existe uma regra. A monarquia, ela é o quê? Hereditária. Então, não se tinha escolha, não é verdade? Vamos aí trazer mais uma informação sobre Rousseau. Foi o autor da frase: o homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe. Como vocês podem ver, foi o que eu acabei de citar para vocês, não é? Veja bem, todas essas ideias, gente, elas começaram a se propagar na Europa. E aí o que aconteceu? É notório também que muitos reis começaram a observar: olha, esse negócio de ser absolutista tá dando certo não. Tem gente aí que já começou a perder as estribeiras, não é? Começou a perder o seu lugar no trono, os teóricos estão crescendo. Então, alguns reis europeus, eles vão ser chamados de déspotas esclarecidos. Ou seja, pessoas que se esclareceram com o iluminismo. Quer dizer que eles mudaram? Não. Quer dizer que eles começaram a pegar algumas contribuições para melhorar ou mudar sua forma de governo de uma forma que o povo dissesse: pô, esse rei aí é legal. Vamos deixar ele aí porque ele não é absoluto, ele é diferente, ele é um déspota esclarecido. Então, o que seria isso? Vamos lá? Inspirado nos iluministas, ok? Nesses teóricos que vocês viram. O despotismo esclarecido foi uma forma de governo inspirada em alguns princípios do iluminismo europeu, como eu acabei de citar. O fenômeno ocorreu em certas monarquias da Europa continental, sobretudo a partir da segunda metade do século XVIII. Os governos déspotas adotaram vários princípios iluministas, como o racionalismo, as ideias filantrópicas e o progresso. Vou já explicar para vocês aí. No entanto, estes mesmos governos não fizeram nenhuma concessão à limitação do poder real. Foi o que eu falei a vocês. Eles vão ali fazer umas mudanças, mas o seu poder está intacto. Ou expandir os direitos políticos para as demais camadas da população. Por isso, ele é também conhecido por despotismo benévolo ou absolutismo esclarecido. De forma geral, podemos considerá-lo como um regime onde se aprofunda a ruptura. Aqui é mais importante. Cadê a palavra ruptura? Eu me perdi. Ah, legal. A ruptura com a tradição do antigo regime para uma forma de governar mais eficiente. Contudo, sem abandonar os fatores absolutistas das monarquias. Afinal, né, gente, alguém vai querer deixar de ser rei na Europa? Não. Mas eu vou procurar uma maneira de me manter na condição de rei, não é verdade? Vamos lá fechar essa leitura. De fato, as regiões mais afetadas por essa política foram Rússia, França, Áustria, Prússia e a Península Ibérica. Então, esses reis, eles existiram, eles vão pensar diferente. O que seria essa ideia do racionalismo? Vamos abandonar um pouquinho aquela visão muito religiosa e vamos começar a pensar de uma forma mais racional. O que é bom para nós? Não é? Vão trazer essa filantropia, ou seja, vamos ajudar mais na área da educação, na área da saúde. E eu trouxe para vocês algumas dessas pessoas que foram déspotas esclarecidos. Vamos então conhecê-los? Olha só. Catarina a Grande. Déspota esclarecida, é uma das mulheres a mudar a história, tornando a Rússia uma grande potência. Catarina, gente, ela deu o golpe no próprio esposo. E aí, com o apoio das pessoas que estavam ali junto com ele, ela ascendeu ao trono como Catarina a Grande. Ela nem era russa, mas ela aprendeu o russo, ela se dedicou, ela investiu em educação, ela expandiu a Rússia, ela conquistou e criou um exército. Então, isso fez com que ela mudasse sua forma de conduzir o governo e a população gostava dessa condição por isso, expandir a Rússia para o bem da Rússia. O próximo, olha aí, Pedro I da Rússia, responsável pela ocidentalização da Rússia. Também investiu em educação, investiu em exército, investiu em arte.
Tá bom? Então a gente começa a perceber aí que eles vão começar a deixar aquela coisa muito controladora. E outra, tá, gente? Nesse momento aí é importante lembrar que eles vão romper também com a Igreja Católica, certo? Olha aí, Frederico II da Prússia. Sua genialidade militar, seu amor pela arte e sua administração moderna lhe valeram o título de Frederico o Grande. Aí nós já temos as características do despotismo, né? O amor pelas artes, a administração moderna, investindo em mercado externo. Isso vai trazer essas características. José I de Portugal, expoente máximo do despotismo esclarecido, esteve no governo do Marquês de Pombal, o ministro do rei Dom José I, que, procurando aumentar o poder real, diminuiu da igreja. Olha só, isso vai se relacionar diretamente à história da nossa região. Por quê? Porque quando ele assume aqui, ó, Dom José I, e aí o Marquês de Pombal vai ser o seu primeiro-ministro, ele expulsa os jesuítas da nossa região. Ele vai conceder uma liberdade indígena, mas logicamente que essa liberdade é meio contraditória, certo? Mas só dele ter retirado esse poder das mãos da igreja, permitindo uma certa liberdade, já vai fazer toda essa mudança. Então, queridos, eu trouxe para vocês aqui agora um momento muito importante que é a nossa DLI. Então, vamos lá. Então, olha só, duas questões analíticas, podem escrever aí no nosso chat, fique à vontade, quem quiser escrever aí também no nosso privado, pode ficar à vontade. Questão número 1, dentre os teóricos estudados, diga qual você achou mais interessante e por quê. Temos aí várias opções. Segunda questão, o despotismo esclarecido, regime de governo adotado em alguns países da Europa no século XVIII, caracterizava-se por, temos 5 alternativas, até daqui a pouco para a nossa correção.
vamos lá, queridos, retornando para a nossa correção. Então, a primeira questão diz o seguinte aí para vocês, meus queridos. Dentre os teóricos estudados, diga qual você achou mais interessante e por quê. Essa questão ela é muito pessoal, porque eu trouxe para vocês aí quem? Lembram? John Locke, Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Então, cada um deles tem um pensamento diferenciado. John Locke vai falar em questão a esse controle do absolutismo. Rousseau vai falar da democracia e da liberdade. Quem mais aí? Esqueci. Montesquieu, ele vai trazer para vocês aí a ideia de que o poder do rei fosse controlado, e nós temos Voltaire que vai falar também dessa estrutura, desse rompimento com a Igreja Católica. Então vocês podem escolher dentre eles aquele que mais lhes chamou a atenção e dizer por quê, tá bom? Então essa resposta aí, ó, o gabarito diz o seguinte para vocês. Vocês podem usar aí o texto base que nós trouxemos para facilitar. Vocês podem voltar e, claro, fiquem totalmente à vontade para pesquisar também em outros recursos, tá bom? Da internet, certo? Então, olha só, segunda questão, despotismo esclarecido, regime de governo adotado em alguns países da Europa no século XVIII, caracterizava-se por equilibrar o poder da burguesia financeira com a nobreza feudal, impor o poder parlamentar sobre o poder monárquico, tentar conciliar os princípios do absolutismo com ideias iluministas, difundir monarquias constitucionais em todos os reinos europeus, segundo os princípios liberais, atribuir ao povo a participação no poder político. Então, se vocês leram com bastante atenção, quando a gente está lendo os teóricos, o que a gente percebe é que eles querem, em todo momento, eles querem que essas ideias casem. Eles não querem destituir a função do rei. Eles encontram meios para mostrar que esse rei pode ter o poder controlado, que esse poder pode ser dividido, não é verdade? Que a população pode escolher essa figura, mas em nenhum momento eles querem, vamos acabar, vamos tirar. Não. Por isso que vai surgir o despotismo, porque alguns monarcas vão perceber, olha, aquela ideia ali, ela vai nos favorecer diante da nossa população. Então, a alternativa correta, a letra C. Muito bacana aí todos vocês que participaram no chat conosco, respondendo a letra C. Então, aí, ó, os governos déspotas adotaram vários princípios iluministas, como o racionalismo, os ideais filantrópicos e o progresso. No entanto, estes mesmos governos não fizeram nenhuma concessão à limitação do poder real ou expandiram os direitos políticos para as demais camadas da população. Ok? Encerrou aí esse texto? Beleza. Então, queridos, olha só, sétima etapa. Muito obrigada para aqueles que anotaram aí a nossa aula. A próxima aula vai ser a 67 e tchau, gente!